Então, boa tarde. Hoje nesse encontro a gente vai falar um pouquinho, vai dar continuidade, uma extensãozinha da do último encontro nosso, que a gente falou sobre algoritmos, introduzir um pouquinho a ideia no contexto, né, da computação. Então, eu vou só falar um pouquinho brevemente sobre o assunto que a gente discutiu no último encontro, para poder relembrar. Então, a gente falou que os algoritmos, do nosso contexto, né, da computação, eles são umas ferramentas que a gente utiliza para resolver um problema bem definido. Esse problema ele tem que estar bem definido para que o algoritmo faça as instruções corretas, dadas as entradas, e apresentar a saída correta. Então, né, a gente falou também que os algoritmos, eles não têm uma bala de prata, né, uma maneira mais eficiente, sim, segredos para resolver de maneira eficiente, mas que existem categorias, esses algoritmos, eles têm categorias e que a gente pode, por meio dessas categorias, identificar quais métodos, quais soluções que a gente pode usar naquele algoritmo, né, podendo dividir ele também com subproblemas e também classificar esses subproblemas que foram divididos através do problema original. E por meio dessa abstração, né, identificando, que é o método de abstrair, identificando as categorias, a gente pode aplicar algumas técnicas conhecidas, que é o que a gente quer entender agora, mais ou menos, quais técnicas a gente pode aplicar em um determinado algoritmo, dado o problema e subproblemas que a gente pode usar ele e tentar resolver de maneira mais eficiente possível. Então, a gente vai falar, então, exatamente sobre esse assunto agora, sobre a eficiência dos algoritmos de uma maneira mais superficial. A gente não vai entrar em assuntos tão profundos, mas a ideia é entender a eficiência dos algoritmos para que a gente aplique tanto nas maratonas de programação e também na UBI, porque eles consideram também o tempo de execução dos algoritmos. Então, a gente tem que estar atento agora quanto à eficiência dos nossos algoritmos que a gente fez para resolver aquele problema que foi passado para a gente. Então, para determinar a eficiência desses algoritmos, a gente usa mais ou menos a ideia de complexidade de algoritmos, que nada mais é, né, basicamente, que uma análise de um algoritmo pensando a nível de idealização e definição, ou definição. Então, a gente observa, pensando nisso, idealização e definição, ignorando qualquer implementação de linguagem específica, então, assim, C, C++, ignorando essas linguagens, pensando só a nível de idealização e definição. E também ignorando especificações de hardware, porque às vezes eu estou processando um algoritmo por meio do meu programa de um computador que ele tem configurações de hardware melhor que outro. Às vezes ele pode acabar executando mais rápido por causa disso. Então a gente acaba desconsiderando isso para analisar o nosso algoritmo. Então, para fazer a comparação, se eu quero saber se um algoritmo é mais eficiente que o outro, dá dois algoritmos, ou mais de dois algoritmos, a gente quer saber qual é mais eficiente para poder resolver o meu problema, né? Pensando naquela ideia mais ou menos da faca, que eu falei da última vez, como instrumento para fazer um corte de fatiar uma maçã, a gente analisar qual que vai fazer melhor aquele corte, analisando qual que algoritmo pode ser melhor aplicado. Então, a gente faz essa análise em termos do que eles são, né? Do que eles são, baseado na ideia de como o algoritmo ele é executado. Então, a gente pode dizer que o melhor algoritmo para resolver um determinado problema vai ser aquele que tem possui a menor complexidade de tempo e espaço. Então, assim, a complexidade de tempo e espaço
a gente pode explicar ela falando também sobre os termos de contagem de instruções que esse algoritmo faz para resolver um problema. É para melhor explicar sobre isso. E então, assim, por meio dessa análise de complexidade do algoritmo, a gente consegue medir ignorando aqueles aspectos que a gente falou ali em cima de uma linguagem específica ou hardware, para determinar, né, para saber se o quão ele é rápido, o programa vai executar aquele algoritmo. E algumas operações que são consideradas, né, algumas computações que esses algoritmos vão fazer, né, a gente olha para aquele algoritmo e verifica como ele é rápido nas questões de fazer computações. As computações que ele fará, por exemplo, são operações de adição, multiplicação, comparações, quando a gente verifica se o número é maior ou menor que o outro, ou basicamente isso. E pesquisa também é um tipo de computação, e determinar o caminho mais curto entre diferentes pontos. São tipos de computações que são analisadas, né? Um programa ele pode realizar ou não esse algoritmo mais rápido que o outro. Então, a gente observa por meio da análise de computações que aquele algoritmo faz mais rápido ou não. Aí, baseado nisso, a gente observa que as computações, a gente pode verificar por meio das instruções que o algoritmo faz. Então, para analisar, para entender melhor, assim, de maneira mais geral, a complexidade de um algoritmo, a gente precisa primeiro identificar superficialmente o número de instruções que esse algoritmo vai realizar. Aqui, por exemplo, a gente tem esse pequeno algoritmo aqui que a gente vai usar ele, que a gente usa ele para encontrar um maior elemento dentro de um vetor de inteiros, dado N números. Então, basicamente, aqui para a gente determinar esse problema, a gente vai declarar uma variável do tipo inteiro, que vai pegar o maior valor dentro de um vetor qualquer, desse vetor aqui que foi declarado. A gente supõe que essas variáveis aqui, né, nesse exemplo aqui agora, essa variável inteiro maior já foi declarada, e esse vetor também. E aí a gente, com os valores do vetor também, a gente vai supor que ele já tem valores já de entrada. Então, a gente vai pegar uma variável e colocar como sendo o maior a primeira posição desse vetor, o número da primeira posição desse vetor. A gente supõe isso. E a gente vai caminhar nesse vetor, como a gente já fez várias vezes aqui, caminhar dentro de um vetor por meio de um for. E faz a comparação para verificar se aquele dado elemento daquele vetor, na minha passagem dentro do vetor, quando eu estou percorrendo, ele é maior que o maior até o momento. Se ele for, eu faço a atualização. Se ele for igual ou menor, ele não vai entrar nesse if aqui e nem atualiza. Ele só vai entrar até que encontre o maior elemento de todos os elementos que estão dentro desse vetor. Então, basicamente, a gente vai fazer as contagens aqui para ver quantas instruções, basicamente, esse algoritmo vai realizar. Então, a gente vai fazer as contagens separadamente do nosso código em pequenas instruções. A primeira instrução que a gente viu ali foi uma instrução de atribuição, né? A gente fez com que a variável maior recebesse o primeiro elemento daquele vetor. E ali ele vai armazenar, né, vai inicializar o maior como sendo o menor, o elemento da primeira posição. E depois o loop que a gente está utilizando, ele vai fazer uma instrução de inicialização com o i igual a 0 no seu bloco primeiro, né? E caso esse vetor ele não seja vazio, né, aqui ele tenha os n números, por exemplo, já tem esse aqui como o i igual a 0, se ele não passar disso, significa que ele está vazio.
porque ele não foi incrementado, né? Então, basicamente, ele está vazio. Se ele não for vazio, ele executou essa instrução aqui e faz a verificação. Aí depois tem as duas instruções que é o igual a zero e menor que zero. Até agora a gente tem essas duas outras instruções. E ao final de cada laço a gente tem o incremento e a verificação, que a gente já está percorrendo no nosso vetor. Então, basicamente aqui a gente tem essas instruções dentro, a gente tem a instrução de inicialização, de comparação e de incremento. Primeiro, a gente faz a inicialização aqui, uma instrução, uma segunda instrução de inicialização, uma terceira instrução para verificar se esse número é menor que ele. E, porque se ele for igual a zero aqui, então ele já sai. Mas inicializando, a gente está inicializando, verificando primeiro e depois faz um incremento. Então, até agora a gente tem 4 instruções. Mas, né, como cada passagem do meu vetor eu vou fazer a comparação e também o incremento, então eu vou fazer 2 instruções a cada passagem. Então, essas 2 instruções aqui, elas vão ser executadas N vezes. Então, desconsiderando o corpo, né, o corpo da repetição, as instruções que estão dentro da repetição, a gente pode definir uma função matemática f de n, em que n é um número de elementos, que, por exemplo, o usuário digitou lá o valor de n, e f de n vai ser a função dada a quantidade de elementos que o vetor tem. Então, aí, o algoritmo ele vai precisar realizar, desconsiderando as instruções dentro do meu loop, ele vai realizar 4 instruções, aquelas de inicializações, mais 2 vezes n, que são essas 2 instruções aqui a cada passagem na repetição. Então, basicamente é isso, desconsiderando as instruções dentro do loop. Então, para analisar a eficiência dos algoritmos, a gente analisa pensando no pior caso. No pior caso que aquele algoritmo pode apresentar, no pior cenário. Considerando agora o loop, o corpo da função, que é esta instrução aqui que está lá dentro daquele loop, agora considerando ela, a gente tem a instrução de acesso ao vetor, a instrução de comparação, que é com o valor maior. Então, a gente tem 2 instruções aqui. E caso o elemento aqui ele seja maior que o maior, a gente vai executar mais 2 instruções, que é a instrução de atribuição e a instrução de acesso ao vetor. Então, a gente executa essas duas instruções aqui. Essas duas, mais essas duas. Então, considerando o corpo do loop, a repetição, a gente tem ao todo 4 instruções. Então, se a gente for analisar no pior caso, no vetor no pior caso, em que essa vai entrar todas as vezes na minha passagem, naquela repetição vai entrar todas as vezes dentro desse if, então o pior caso vai ser aquele vetor que está ordenado. Porque a cada passagem, o elemento que eu estou passando, ele é maior que aquele que antes estava atribuído, né? Maior que o maior. Então, nesse cenário, dado o algoritmo do jeito que ele é, né, considerando que eu pego o maior como sendo o primeiro elemento, então o pior caso vai ser quando ele está ordenado, que eu vou passar aqui várias vezes. Então, é basicamente isso, né, aqui, que eu acabei de falar. Então, aqui na maioria das vezes, quando vamos analisar um algoritmo, temos que pensar em qual é o cenário onde nosso algoritmo precisará do maior número de instruções para executar. Então, o maior número de execuções para executar é quando, nesse caso, o vetor estiver ordenado. E, por exemplo, nesse caso, considerando
um vetor ordenado para n igual a 6, que são 6 elementos. Esse vetor aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o código dentro do if, ele vai ser executado em toda a iteração. Então, esse é o pior caso, quando o meu vetor, a minha entrada aqui, meu vetor, ele está ordenado. E no melhor caso aqui, então, quer dizer, por exemplo, se for num outro caso aqui, esse aqui não vai ser o pior caso, né? Porque aqui eu executo o 5 é o meu maior. Aqui eu passo para cá, o 6 ele passa a ser o meu maior. Eu entro dentro daquele if. Aqui eu não vou entrar, aqui eu não vou entrar, aqui eu não vou entrar e aqui eu não vou entrar. E aí ele acaba sendo 6 como sendo o maior elemento do meu vetor. Neste caso aqui, eu vou entrar todas as vezes naquele if. O 1 vai ser considerado o maior elemento, o 2 depois ele vai ser considerado o maior, depois o 4 maior, o 5 maior e o 6 maior. Então, entrou todas as vezes. Esse é o pior caso. E aí, considerando o pior caso, então, nós vamos ter 4 instruções dentro do laço de repetição, que é a instrução de comparação e acesso ao vetor, e a outra é o de acesso e atribuição ao vetor. Então, no pior caso do algoritmo, a gente vai ter agora aquela função dada, uma quantidade n de entradas, a gente vai ter aquelas 4 instruções, desconsiderando o loop, mas essa aqui é a parte onde a gente desconsidera o loop, as instruções dentro do loop, na verdade, que são 4 instruções mais 2 vezes n, mais 4n, que é o pior caso, a gente entrando naquelas 4 instruções dentro do loop. Então, fazendo os cálculos aqui, a gente chega nesse resultado. 6n mais 4. Então, através disso, a gente pode fazer análise do nosso comportamento assintótico do nosso algoritmo. É daí que a gente vai analisar a complexidade do nosso algoritmo, dadas as instruções que o algoritmo vai executar. Então, assim, ficar analisando parte a parte, o meu algoritmo para saber se ele é eficiente ou não, é muito maçante, né? Ficar indo lá, contando. A ideia aqui é só para entender mais ou menos onde que surge esses números. Então, aqui, a gente não vai pensar, né? Ficar contando, passando no meu algoritmo todas as vezes. Então, para fazer a análise, a gente vai usar outros tipos de conceitos, que nesse caso é o comportamento assintótico do meu algoritmo. Então, na análise de complexidade, a gente vai se importar, né? Nós vamos nos importar só com o termo que mais cresce de acordo com a entrada. Então, para chegar nesse termo, a gente vai ter que remover todas as constantes para manter o termo que mais cresce. Neste caso aqui, quando a gente analisou o algoritmo, a gente chegou nessa função aqui, 6n mais 4, que é o pior caso, onde que tem 4 elementos para ser executado, quer dizer, 4 instruções dentro do loop, mais 2 para poder fazer a comparação e o incremento do for, mais aquelas 4 instruções fora. Então, aqui, a gente desconsiderando as constantes, que são 4 e 6, né, que claramente 4 continua sendo 4, independente, né, do que eu fizer no algoritmo, independente da entrada, mas 6n fica cada vez maior, dependendo da entrada. Então, se eu tenho 6 elementos aqui, neste caso eu tenho 36 mais 4, então eu tenho 40 instruções aqui para serem executadas. Agora, se eu aumento o número do meu n, se colocar 10, aí vai para 60, aí vai para 64. Então, assim, o que vai determinar aqui
Então, vai ser o comportamento assintótico vai ser aquele que cresce mais, que vai fazer minha função crescer. Então, o que vai fazer a minha função crescer vai ser o número de entradas. Aqui, por exemplo, quanto maior é o valor de n, maior será o valor da minha função aqui. Então, o que determina o crescimento aqui é o meu valor de n. Então, a gente desconsidera o 4, desconsidera o 6, e aí a gente, quer dizer, não, nesse caso ainda, a gente tem esse aumento aqui de 6 vezes n. Mas desconsiderando a constante 6, porque ela não vai determinar o aumento, mas quem determina é o valor de n. Então, desconsiderando, a gente tira todas as constantes 6 e 4, por exemplo, a gente chega na função f de n é igual a n, que é o elemento que vai mais fazer crescer minha função. Então, isso simplifica muito na análise na complexidade do nosso algoritmo, porque a gente sabe que isso aqui vai acontecer, né? Tem instruções ali fora, 4 instruções, mas dentro das minhas instruções eu tenho mais outras, do meu loop, quer dizer, mas a gente desconsidera, a gente vai considerar mesmo o valor da entrada e o que aquela entrada vai acabar fazendo com o comportamento assintótico, né? Que é o crescimento do meu algoritmo. Então, a gente vai analisar aqui alguns comportamentos, dado algumas funções, basicamente. Então, aqui primeiro a gente tem a função f de n, que é 5n mais 12. Isso aqui, o que determina o crescimento do meu algoritmo é o valor de n, independente do 12, independente do 5. É o valor de n que vai aumentar o valor da minha função. Então, é o n. Pelo mesmo motivo que eu falei aqui. Aqui, nesse daqui, f de n igual a 915 não dá f de n igual a 1. Então, a gente está basicamente removendo, né, supondo que n agora vale 1, né, porque aqui são constantes que estão multiplicando n. Aqui seria o n igual a 1. Então, pode ser 915 instruções, mas vai ser executada só uma vez. Não vai dar, não importa o valor da minha entrada. Né? Vai ser só, na verdade, o f de n aqui, a gente supõe que n é igual a 1, quando a gente tem só constantes. Aqui, por exemplo, a gente tem essa função f de n ao quadrado mais 2 vezes n, mais 300. Nos dá f de n igual a n ao quadrado. Então, o que vai fazer nossa função crescer mais rápido aqui vai ser o n ao quadrado, porque ele cresce mais rápido. Por exemplo, aqui a gente tem até o n aqui, e o 300. Mas o que vai fazer minha função crescer mais rápido mesmo vai ser o n ao quadrado. Porque se eu coloco um valor aqui, qualquer, independente disso, do valor que vir aqui ao lado, se eu colocar um valor tal aqui, ele vai fazer minha função crescer muito mais rápido. Então, acho que a gente entende normalmente que as funções quadráticas, elas crescem mais que as funções lineares, né? Então, aqui, o elemento, né, a parte, o que vai fazer minha função crescer mesmo, vai ser o n ao quadrado, que dado o meu valor de n, esse termo aqui faz a minha função crescer muito. Aqui, a gente tem n ao quadrado mais 2.000 vezes n, mais 5.929, que nos dá também n ao quadrado. Porque independente dos valores aqui, o que vai fazer minha função crescer bastante vai ser esse termo aqui. Então, independente disso, o que vai fazer minha função crescer vai ser o n ao quadrado. Às vezes, isso aqui acontece quando a gente tem um for aninhado. Por exemplo, eu tenho um for dentro do outro. E eles estão executando N vezes uma instrução. E dentro desse for tem N vezes executando outra instrução. Então, nesse caso, vai ter N vezes N. Aí, a gente tem o comportamento quadrático.
Então, para determinar o comportamento assintótico, a gente é adotado a notação Big O, que é O grande, esse O grande aqui, que é a notação para saber o comportamento assintótico de de um determinado algoritmo. Então, ele serve para delimitar sintoticamente o crescimento em tempo de espaço, considerando o tempo ou espaço superior do algoritmo. A gente não vai analisar com muitos detalhes, mas a ideia aqui é só para entender esses conceitos e saber que eles existem e que algoritmos têm essas notações. E aí que determina se o algoritmo ele é melhor que o outro. E utilizando o algoritmo para encontrar o maior elemento, do exemplo, nós podemos encontrar os casos de entrada em que fará ele executar um número menor de operações. Então, não é para todo caso de entrada que sua função para o número de instruções será ftn, não são todas. Então, utilizando a notação Big O, a gente pode dizer que a complexidade do algoritmo sim, falando, né, igual termos gerais que a gente usa para falar um terço, um quarto, aqui a gente, para dizer a complexidade do algoritmo, a gente fala O de N, ou Big O de N. A gente só fala O de N, O de N ao quadrado, esse é a fala. Então, assim, ou seja, quando a gente fala isso, O de N ao quadrado, O de N, a gente está dizendo que no pior dos casos, cresce em ordem, na ordem que está aqui. Por exemplo, aqui, no pior dos casos, aqui a complexidade é O de N, aqui a complexidade é O de 1, aqui a complexidade é O de N ao quadrado, aqui a complexidade é O de N ao quadrado também. Então, para algoritmos simples, é bem mais tranquilo identificar a complexidade do algoritmo. Então, geralmente, quando a gente tem um algoritmo e ele possui um laço de repetição, a sua complexidade é O de N. Quando possui dois laços encadeados, foi o que eu falei ali agora há pouco, ele possui O de N ao quadrado. E quando não tem nenhum laço de repetições, são só instruções, O de 1. Então, vamos supor que, nesse caso aqui, eu não tenho essa repetição aqui. Eu só tenho essas instruções. Não importa a quantidade de instruções aqui, não importa. Se eu não tenho repetições, geralmente a minha complexidade é O de 1. A partir do momento que eu tenho repetições, eu passo a ter umas complexidades considerando o número de entrada, o valor de n aqui. Então, se eu tivesse um for dentro desse for, aí já aumenta o valor da minha complexidade. Então, mas cuidado, né? Aqui eu falei sobre isso, mas nem sempre se aplica, não? Porque pode ser que a gente tenha umas complexidades mais específicas. E a gente analisou a complexidade basicamente pensando em comportamento assintótico do algoritmo, mas também tem a complexidade de espaço. Né? A gente não vai olhar muito isso aqui agora, né? Não vai ser uma preocupação tão grande, mas a complexidade de espaço, ela analisa a complexidade do algoritmo pensando na memória que ele vai utilizar. A notação, ela não é muito diferente da complexidade de tempo que a gente estava analisando. Ela também a gente utiliza a notação Big O para determinar. Mas a análise, nesse caso, a gente vai identificar o quanto de memória nosso algoritmo precisa alocar para resolver um problema no pior dos casos. Então, no pior dos casos, assim como a gente analisou o pior caso ali para dizer a notação Big O dele, no pior dos casos, para também analisar o tempo de espaço, né, o espaço que a gente está utilizando, a memória, a gente também observa pelo pior dos casos. A gente está, mesmo que a gente não execute uma instrução e a gente está alocando um vetor ali e aumentando, sabe, tem um vetor. Só que em uma determinada instrução, em um determinado momento do meu algoritmo, eu vou ter que alocar outra memória.
Então, aí vai aumentando a complexidade de espaço que eu vou usar. Então, no trabalho com estrutura de dados, quando a gente está mexendo com estrutura de dados, são analisadas normalmente, as seguintes complexidades. Costumeira, de maneira normal, né? A gente não fala agora sobre em melhor detalhes, mas normalmente a gente tem essas complexidades aqui, de alguns algoritmos, quando a gente está vendo alguns algoritmos. Então, em ordem crescente de melhor algoritmo, assim, pensando do melhor algoritmo para o pior, a gente primeiro tem os algoritmos OD1, que é um dos melhores casos, né? Ou você fala OD1 ou constante, algoritmo constante. Temos o algoritmo log de N, que são algoritmos que vão fazendo divisões, acaba diminuindo a complexidade do algoritmo nesses casos. Então, só um caso que eu falei ele normalmente, mas de maneira geral, quando tem repetição, a gente tem O de N, O de N ao quadrado, mas às vezes quando a gente acaba dividindo em problemas, a gente diminui a complexidade. Então, aí a gente fala que a complexidade é log de N ou logarítmica. A complexidade, tem a próxima complexidade log de N, que é a complexidade que a gente analisou ali agora, do maior elemento. Ela é uma complexidade pior que a complexidade log de N, porque aqui a gente acabou dividindo nas repetições, a gente acaba dividindo. Então, assim, essas divisões, de maneira geral, a gente acaba, no nosso for, evitando alguns caminhos. Esses caminhos que a gente evita acaba diminuindo as nossas complexidades. E aí diminui a complexidade. Então, por isso que nem sempre aquele caso lá geral se aplica. Mas, em geral, quando a gente tem repetições e repetições alinhadas, a complexidade aumenta. Nesse caso aqui, O de N, depois de log de N, N log de N, que é N vezes log de N, porque às vezes eu estou repetindo um algoritmo, mas nas repetições eu tenho as decisões de caminhos que o algoritmo pode seguir. A gente pode dizer que o algoritmo é N log de N. Aqui eu não sei se eu falei, eu acho que eu esqueci de falar. Pode falar O de N ou linear, algoritmo linear. E a complexidade quadrática, são algoritmos que a complexidade é N ao quadrado. E algoritmo O de N ao cubo, são complexidades cúbicas. Então a gente pode falar algoritmo constante, algoritmo logaritmo linear, N log de N, quadrática e cúbica. Então aqui está em ordem de melhor para pior. Esse aqui é os algoritmos piores, ou seja, eu vou executar, ele vai fazer computações, o programa ele vai executar as computações desse algoritmo de maneira mais lenta. Nesse caso aqui. Aí, na medida que eu vim para cá, ele vai executar mais rápido. É isso, basicamente. No próximo encontro, a gente fala sobre alguns algoritmos de ordenação que considera agora essas notações, pensando em qual algoritmo de ordenação vai ser melhor usado, né? Porque teve um exemplo de questão na UBI que teve que fazer a ordenação. Se a gente usasse um algoritmo ruinzinho, né, que acaba fazendo operações quadráticas, complexidade quadrática, então ele vai demorar para ser executado e isso é analisado na hora de fazer a avaliação da questão. É isso. Tem algumas perguntas? Tá tranquilo? Não, não, tá tranquilo. Ótimo. Pode parar a gravação, por favor. Obrigada.